A gente também já tem imagens do governador João Dória, a entrevista com ele, a gente estava aqui nessa expectativa. Governador, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan Maringá, ainda que por videoconferência, para falar com a gente sobre questões aí que vão ter desdobramento, claro, lá nas eleições. Muito bom dia para o senhor. Governador, acho que o seu áudio está mutado. Não tá? Agora sim, agora sim. Me ouve agora? Agora eu ouço. Boa, obrigado. Bom, mais uma vez, bom dia a todos, bom dia Maringá, bom dia Paraná, bom dia Rádio Jovem Pan News. É um prazer estar falando aqui com vocês nessa manhã. Governador, só para situar o senhor, hoje nós temos aqui na bancada eu, Aguinaldo Vieira, o Fernando Tupan, direto de Curitiba, o Luiz Neto, o professor Jorge Villa-Lobos, a professora Luciana Bastos. Eu já começo de forma bem prática aqui para a gente aproveitar bastante o tempo. Existe uma parcela, governador, grande de eleitores que não querem nem Lula e nem Bolsonaro. Eles esperam uma terceira via forte. E existe de alguma maneira a possibilidade de coalizão entre os nomes e se por parte do senhor o senhor apoia isso ou está descartado? O senhor vai manter a candidatura até o final? Boa pergunta, Aguinaldo. Nós temos que ter a grandeza, e a grandeza é apoiar o Brasil e os brasileiros, não fazer o apoio pessoal e a prerrogativa partidária. A prerrogativa é o Brasil e os brasileiros. Você tem razão, mais de 40% da população brasileira não quer nem Lula nem Bolsonaro, quer uma opção que traga esperança, e uma esperança que possa ser traduzida em geração de empregos, geração de renda, a educação para os seus filhos e honestidade na gestão pública também, sem contar os demais fatores, mas esses são os que as pesquisas qualitativas mais indicam em todo o Brasil. Portanto, sim, nós temos que ter desprendimento. Temos tido um bom diálogo, Aguinaldo. Queria aqui registrar para você, os internautas e os ouvintes da Jovem Pan News de Maringá, que esse entendimento entre o PSDB, União Brasil e o MDB vem caminhando muito bem nesses últimos 2 meses e tende a caminhar muito bem até ser cristalizado no início do mês de junho para um nome que represente essas forças partidárias e possa representar a melhor via para o eleitorado brasileiro. E queria fazer aqui um comentário sobre pesquisa a você e aos demais que estão aqui na bancada da Jovem Pan News. Nós não teremos alterações substanciais em pesquisa até julho. Nós temos que ter nervos de aço, compreensão e capacidade de entender que a população neste momento, e não será diferente no próximo mês de abril, maio, junho e até metade de julho, não tem a menor preocupação com a questão eleitoral. Estão preocupadas com o seu salário, com a comida no prato, com a vacina dos seus filhos, com a perspectiva de retomarem os seus empregos ou de não perderem os seus empregos. Então, estão completamente desassociadas da questão eleitoral. O recall dos candidatos influi, sim, neste retrato atual. Mas o retrato atual não é um fator de decisão eleitoral que vá marcar no dia 2 de outubro a decisão da população brasileira. E vou dar aqui, para concluir, o meu próprio exemplo. Quando eu disputei a Prefeitura de São Paulo em 2016, portanto não faz tanto tempo assim, há 6 anos, eu comecei com 1%. 1% foi o dado que eu obtive no Ibope 7 meses antes da eleição. E venci as eleições para a Prefeitura de São Paulo, disputando com Fernando Haddad, que tinha o apoio de Lula, que não estava preso, que tinha o apoio de Dilma, que era presidente da República. E tínhamos mais outros bons candidatos aqui à Prefeitura de São Paulo. Marta Suplicy, Luiz Erundina, Celso Russomano, falecido Major Olímpio. Eram 13 candidatos. Eu tinha 1%. Venci as eleições com 53% dos votos válidos. Não foi diferente em 2018, disputando o governo de São Paulo. Era o 4º colocado, muito machucado pela minha decisão de ter renunciado à Prefeitura de São Paulo para ajudar o governo de São Paulo a não cair em mãos de um socialista esquerdista que disputava a eleição e era o favorito. Aliás, foi o favorito até o antepenúltimo dia da eleição. Na sexta-feira, antevéspera da eleição, o jornal Folha de São Paulo, que é um jornal respeitável, e o Datafolha, que é um instituto respeitável de pesquisa, indicavam na manchete Márcio França, provável governador eleito de São Paulo. E no domingo, eu me elegi governador de São Paulo e Márcio França ficou em 2º lugar. Me perdoe, eu não me fiz entender. Eu sou o Paulo e agora sim é a vez do Aguinaldo Vieira fazer uma pergunta para o senhor. Vai lá, Aguinaldo Vieira. Paulo, fica tranquilo, não, eu não me fiz entender, fica tranquilo. Aguinaldo Vieira. Governador, muito bom dia.
Governador, na proposta, principalmente econômica, o país, né, vive pós-pandemia, principalmente, né, podemos assim dizer, a questão econômica, né? Recessão, o senhor já até mencionou que trabalhadores necessitam de empregos. Sua proposta já pensando na presidência, na área econômica, para a gente retomar essa força industrial, empresarial, o senhor que vem da iniciativa privada e é um excelente gestor. Aguinaldo, agora sim, desculpe, Paulo, desculpe aqui a minha falha, agora já estou bem sintonizado aqui. Aguinaldo, eu quero mencionar você primeiro, obrigado pela pergunta, é o exemplo do que estamos fazendo em São Paulo. Aliás, esse é o melhor portfólio, eu diria esse é o melhor porta-retrato de um candidato, é aquilo que ele faz, não é aquilo que ele promete fazer, é aquilo que ele já exemplifica com o que vem realizando. São Paulo, ao longo desses 3 anos, gerou 2.520.000 novos empregos. E os dados são do CAGED. E o CAGED é do Ministério do Trabalho, não é um órgão do governo do Estado de São Paulo. E a economia de São Paulo cresceu 5 vezes mais do que a economia brasileira e os dados são do Banco Central do Brasil. São Paulo cresceu 8,1%, seu PIB, Produto Interno Bruto, e o Brasil cresceu 1,5%. Portanto, 5 vezes mais foi o crescimento da economia de São Paulo sobre a conduta e a liderança equilibrada e firme de Henrique Meirelles, que é o nosso secretário da Fazenda aqui em São Paulo. Quando você tem crescimento econômico, você tem investimento. Onde você tem investimento, você tem geração de empregos. E esse é o maior desafio, Aguinaldo, que nós temos no Brasil, é a geração de empregos. Hoje o Brasil, infelizmente, tem mais de 30 milhões de pessoas em situação de desemprego ou de emprego temporário, ou seja, de uma renda temporária. São 15 milhões de brasileiros que ganham menos de R$100 por semana e 15 milhões de brasileiros em situação de pobreza ou extrema pobreza que não tem renda alguma. Portanto, a prioridade absoluta, como você colocou, é a geração de empregos. Como se faz isso? Primeiro, com investimentos públicos em obras de infraestrutura, rodoviária, ferroviária, portuária, aeroportuária, naquilo onde é essencial, onde não for, o investimento deve ser privado, obviamente, infraestrutura, segurança pública, educação e saneamento, onde não houver a presença privada, tem que haver a presença do Estado. E, logicamente, com atração de investimentos internacionais, não só para a infraestrutura, como também para a indústria, comércio, setor de serviços, geração de energia, óleo, gás, programas tecnológicos e saúde. Aqui em São Paulo, aí me permita só para concluir, nós temos hoje de obras públicas, 8.000 obras públicas em execução em São Paulo, um investimento de R$200 milhões e temos recursos, 8.000 obras, 200 mil empregos gerados e 53 bilhões de reais de investimento do Estado de São Paulo. E essas obras são especificamente na área de infraestrutura, além de segurança pública, educação e proteção social, porque fizemos aqui a reforma administrativa, a reforma fiscal e em 2019 também a reforma previdenciária. E 265 bilhões de investimentos privados em diferentes setores, óleo e gás, papel e celulose, indústria de alimentos, indústria de produtos de higiene e limpeza, indústria automobilística, o setor de educação na área privada e também de alta tecnologia e, obviamente, o agronegócio, que tem ainda uma força muito expressiva, ocupa 22% da economia de São Paulo. É isso que nós faremos a nível do Brasil, com credibilidade para atrair investimentos internacionais, com uma visão liberal para desestatizar a economia, fazer o que o governo atual não fez, prometeu desestatizar a Eletrobras, não fez, prometeu privatizar os Correios, não fez, prometeu analisar a hipótese de privatizar a Petrobras, não fez, ou seja, foi o governo das promessas e não foi o governo das realizações. Agora é a vez de Fernando Tupan, direto de Curitiba. Fernando Tupan. Bom dia, governador. Bom dia, Fernando. Tudo bem? Eu virei motivo de chacota aqui em Curitiba entre meus amigos, que eu falei que fiquem de olho na candidatura do governador de São Paulo, João Dória. E tô aguentando aqui, hoje à tarde provavelmente vão me tirar um sarrinho assim. Eu acredito na tua candidatura e quero falar pro senhor como fazer para trazer o brasileiro de volta a acreditar que a economia tem solução. Porque aqui em Curitiba nós temos gasolina que está a R$ 7,50, um absurdo. Como você faria isso assim,
A gasolina e o gás de cozinha são 2 momentos assim onde o brasileiro coloca a mão na cabeça. Meu Deus, onde vamos parar? Fernando, primeiro, muito obrigado. 2, os últimos riem melhor. Pode dizer isso para os seus amigos, carinhosamente. A eleição só termina depois da apuração. Qualquer prognóstico prévio. Eu já vi tanta gente cair da escada por fazer prognósticos prévios dos franco-favoritos, seja em São Paulo, seja em Minas Gerais, seja no Rio de Janeiro, nas últimas eleições e em outras eleições também. Então, siga com seu bom sentimento, com a sua avaliação. Tem muita competição pela frente. Aliás, o jogo eleitoral nem começou. O jogo eleitoral começa para valer no dia 15 de agosto. Pode parecer sofrido, mas é ali que você tem o apito do juiz e começa a partida. 15 de agosto. Essa será uma eleição curta. E por que 15 de agosto? É quando começa o horário eleitoral nas emissoras de rádio e emissoras de televisão e os debates também entre os candidatos. Até lá, uma longa maratona que vai exigir perseverança, dedicação, boas doses de humildade, trabalho e verdade também daquilo que você tem e pode apresentar. E a propósito dessa verdade, você falou, 1 litro de combustível, 1 litro de gasolina, R$ 7,50. Aqui em São Paulo também, entre 7,10 e 7,50, não diferentemente de Curitiba. Agora, já em estados no norte do Brasil, onde o combustível chega a R$ 11,00 o litro. Um botijão de gás em Curitiba deve estar custando o mesmo que aqui em São Paulo. Com 13 quilos, custa R$ 150. 2 anos atrás custava R$ 60. Hoje custa R$ 150 e é vendido em parcelas. 3, 4, 5, 6 parcelas. A população não tem dinheiro para comprar gás, já não tem dinheiro para comprar o alimento. Vive a carestia, o nome específico do aumento desenfreado de preços. A inflação já chega quase a 11%, mas isso na média. Se você for comprar açúcar, farinha, arroz, feijão, macarrão, óleo de soja, você vai ver aumentos que vão de 20% até 44%. E não é só o sofrimento, Fernando, da população de classe média, você é classe média, é o sofrimento principalmente dos mais pobres, dos vulneráveis, que praticamente não têm o que comer, dependem da ação do governo ou da benevolência de pessoas, instituições, igrejas e associações que fornecem ou alimento preparado ou a cesta básica para que essas pessoas tenham como sobreviver. Como resolver isso? Com boa gestão econômica, escolhendo as pessoas certas. Eu lamento dizer, Paulo Guedes foi um fracasso completo. Rasgou a sua biografia, rasgou a sua história, era um homem competente, hoje se tornou um homem ideológico, um defensor cego de Bolsonaro, ao invés de ser um forte e visionário defensor da economia e da geração de riqueza no Brasil. O Brasil diminuiu em tudo. O Brasil perdeu em tudo, perdeu em PIB, perdeu em emprego, perdeu em credibilidade, perdeu em investimentos internacionais, perdeu atitudes, perdeu iniciativas e aqui, confesso, perdeu a vergonha também. Então, a solução para o Brasil é um governo de gestão, não um governo de política, nem um governo ideológico. É um governo que trabalhe para a população e que trabalhe com honestidade também. E aqui, Fernando, eu concluo falando sobre decência, honestidade e transparência. Há nessa eleição aquele que rouba o bilhão, e roubou bilhão da Petrobras, da Eletrobras, de dinheiro público. E o outro que rouba o milhão da rachadinha. A rachadinha na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a rachadinha para comprar mansão em Brasília para o filho, para a ex-esposa. Isso é roubo. Seja quem rouba 1 milhão ou rouba 1 bilhão, é ladrão. O Brasil não precisa mais de ladrões, o Brasil precisa de gestão. Pessoas honestas, decentes, que não roubem dinheiro público, que façam aquilo que é a sua obrigação e para isso foram eleitos. Fernando, aqui nós temos um orçamento de 287 bilhões de reais em São Paulo. Se São Paulo fosse um país, seria maior no PIB e no orçamento do que a Argentina, do que o Chile, do que o Peru e do que a Colômbia. Aqui não se rouba o dinheiro público. Você não tem nenhum escândalo, nenhuma investigação, nada. Não se roubou o dinheiro e não vai se roubar o dinheiro público enquanto eu for governador e o Rodrigo Garcia como vice-governador. Aqui não se põe o dinheiro público no bolso nem de parceiros, nem de amigos, nem de filhos, nem de esposas, nem de amantes, nem de ninguém. Aqui o dinheiro público é tratado com respeito. E é isso que se espera também de um presidente da República. Respeito pelo povo e respeito pelo dinheiro que é do povo. Agora, a vez do professor Jorge Villa-Lobos. Vai, professor. Governador, a questão é a seguinte. Você investiu
próximo de 10 bilhões de reais no ensino superior, USP, Unesp, Unicamp e outras instituições, e também na FAPESP, enquanto o governo federal reduziu os investimentos em ciência e tecnologia, CNPq, CAPES e controle ideológico ainda nas nomeações dos reitores das universidades federais e o corte. Qual é a sua proposta para o ensino superior? Corretíssimo, professor. Aliás, bom dia. Bem informado, inclusive. Corretíssimo. Aqui em São Paulo, nós, além de ser cláusula da Constituição do Estado, a autonomia das 4 universidades paulistas, aqui nós prestigiamos e apoiamos o ensino superior e fazemos investimentos robustos em ciência, pesquisa e produção científica. A FAPESP, que o senhor mencionou e mencionou corretamente, tem este ano o maior orçamento da sua história. 21 bilhões de reais de investimento em pesquisa e ciência. A FAPESP é a Fundação de Apoio e Amparo à Ciência aqui em São Paulo. Nós investimos mais em ciência e pesquisa, e o professor, mais uma vez, está certo na introdução que fez, do que o governo federal, que, aliás, jogou no lixo o Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu lamento pelo Marcos Pontes, que até é uma boa pessoa, mas um ministro completamente desprestigiado, inclusive em recursos, em propostas. Sua palavra não é ouvida e a ciência foi massacrada. Aliás, como a cultura foi massacrada, como praticamente todos os setores, saúde, o negacionismo de Bolsonaro, um fracasso completo. O ensino superior precisa ter a sua autonomia, precisa ter o seu apoio, nada de ideologia, nada de influência partidária, há que se respeitar a função acadêmica do ensino superior. E há que se respeitar também o ensino técnico, como nós fazemos aqui no Instituto, na Fundação que administra o Centro Paula Souza, das ETECs e das FATECs. E o mesmo em relação à própria educação, professor. Nós aqui convidamos, desde o início da nossa gestão, Rocieli Soares, que foi um bom ministro da Educação, no bom governo Temer, na minha opinião, e conduziu muitíssimo bem toda a política educacional do país. Eu o convidei, aliás, ele não é nem de São Paulo, nem morava aqui, ele é gaúcho e morava no estado do Amazonas, onde ele foi secretário de Educação e depois, pelo período do governo Michel Temer, residiu em Brasília. Mas eu o convidei pelas suas qualificações e fizemos uma transformação aqui no ensino básico e no ensino fundamental, com as escolas de tempo integral, professor. Eu aprendi ainda no setor privado, com Viviane Sena, com Mozart Neves, com figuras importantes da educação no Brasil, e que era fundamental termos mais escolas de tempo integral. Quando assumimos o governo de São Paulo, tínhamos 100 mil alunos em escolas de tempo integral. 100 mil alunos. Em 16 anos, os meus antecessores fizeram 364 escolas de tempo integral. Eu nunca critiquei, aliás, eu não perco tempo criticando o passado. Prefiro investir tempo para fazer uma boa gestão no presente e garantir uma melhor qualidade no futuro. Pois bem, hoje nós temos 1.122.000 alunos em escolas de tempo integral em São Paulo. 10 vezes mais. 2.050 escolas de tempo integral, todas elas, professor, foram reformadas, climatizadas, os alunos e professores trabalham com 22 graus de temperatura, escolas em condições adequadas, porque elas foram reformadas, e todas elas com ensino digital. Preparamos os professores, inclusive aqueles que eram analógicos, aproveitamos esse período da pandemia para fazer o treinamento à distância, para que todos se sentissem transformados em professores digitais. Ao invés de demitir ou hostilizar aqueles que não tinham conhecimento, oferecemos a eles a condição de se transformarem em professores digitais. E deu certo. E investimos só no ano passado R$1 bilhão na compra de tablets e computadores para a rede pública de ensino. Inclusive aí, da Positivo, no estado do Paraná, o maior comprador de tablets da Positivo foi o governo do estado de São Paulo. Os alunos aqui em São Paulo, do ensino público, aprendem com tablets, com computadores, Wi-Fi gratuito e internet acelerada em todas essas escolas. E até o final deste ano, professor, nós teremos 3.000 escolas de tempo integral e 1,5 milhão de alunos em escolas de tempo integral, estudando entre 7 a 9 horas por dia, com 3 refeições, um ambiente adequado da escola, não estão nas ruas sendo aliciados por traficantes, meninas não estão nas ruas sendo aliciados por agentes do sexo, estão estudando, estão bem alimentadas, bem protegidas no ambiente escolar, formando, sim, a futura geração de líderes do Brasil. E é o que eu desejo também para o nosso Brasil, para o meu país, é a educação de tempo integral, valorização e autonomia para as universidades.
Agora a vez de Luiz Neto. Tenta ser rapidamente, Neto. Governador João Dória, o povo quer saber o porquê o senhor se considera mais apto para ser presidente da República do que o presidente Bolsonaro. E se o senhor considera compor com outros pré-candidatos para transformar a sua chapa numa chapa ainda mais pujante? Neto, bom dia. Começo pela segunda pergunta. Sim, claro, é importante humildade, discernimento, e o Brasil é a prioridade. Eu não sou a prioridade, nem o meu partido, PSDB. Eu sou filiado há 21 anos, eu só tive um partido, só tenho um e só terei um. Eu não sou pirilampo de partido e nem faço malabarismo partidário. Eu estou no PSDB porque gosto do PSDB, muito antes de disputar a eleição em 2016. Desde 2001 eu já era filiado ao PSDB. Discernimento e humildade para reconhecer que temos que encontrar até o mês de junho, entre aqueles que são pré-candidatos, como é o meu caso de Simone Tebet, como é o caso de Sérgio Moro, aquele que tem mais condições de vencer e apresentar ao eleitorado a melhor alternativa, a melhor opção, a melhor via para o Brasil. Para isso, você não pode colocar a prerrogativa, sou eu que comando, os outros que venham atrás de mim. Essa não é uma postura nem correta com o Brasil e com os eleitores brasileiros, muito menos uma postura de humildade. A humildade estamos sim a serviço do Brasil. E até o mês de junho, aquele que estiver melhor pontuado na pesquisa terá a capacidade de liderar esse processo e liderar o Brasil para um outro caminho, que não seja nem de Lula e nem de Bolsonaro. E, Neto, em relação à primeira pergunta, eu vou aqui colocar um toque de bom humor. Fazer qualquer comparação com Jair Bolsonaro é você diminuir qualquer figura no Brasil, seja da política ou fora dela. Uma pessoa absolutamente incapaz, com um nível de inteligência mais raso do que Bolsonaro, é difícil de conhecer. Chegou a ser expulso do Exército Brasileiro pela indisciplina, pela incapacidade. Foi um erro, do qual eu, inclusive, participei. Temos eleito Jair Bolsonaro. Erramos no remédio para combater o erro de Lula. Não vamos errar outra vez escolhendo Lula para combater Bolsonaro. Nós temos que buscar uma nova alternativa, uma alternativa da melhor via. Sem querer ser desrespeitoso, mas falando da realidade. Eu não conheço ninguém que na vida pública brasileira, e tendo ocupado a presidência da República, tenha sido mais raso, mais incapaz, mais ignorante, além de negacionista e ofensivo às minorias, à pluralidade, às mulheres, aos negros, aos quilombolas, aos indígenas, aos que sofreram com a pandemia, aos que perderam a sua vida com a pandemia, um incapaz completo dizendo que era uma gripezinha, um resfriadozinho, ou alguém que não tem a capacidade de conduzir um diálogo por mais de 5 minutos sem fazer piadas, brincadeiras, usar expressões chulas, porque é incapaz. E, além de tudo, me permita dizer, sem querer ser agressivo, mas falando a verdade, é um covarde. E só covardes ameaçam as pessoas, só covardes ameaçam e ofendem mulheres, só covardes ofendem e ameaçam a democracia. Portanto, se você me permitir, prefiro me comparar com as pessoas de bem, as pessoas que produziram um Brasil melhor. Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer, esses sim, assim como Juscelino Kubitschek, que foram corretos, que foram decentes e foram transformadores do seu tempo. Governador, agora 8 horas em ponto. Eu sei que o senhor tem compromisso agora, agenda lá na fábrica do Butantã. Tem uma pessoa aqui que está ávida. Se o senhor me permitir, um minutinho para o Kim Rafael. Vamos lá, Kim. Claro. Eu vou liberar você aqui, então. O governador nos permitiu ali a sua questão. Vamos lá, rapidinho, Kim. Bom dia, governador. O senhor foi considerado aí o pai da vacina, né, naquele momento tão turbulento aí da pandemia. Como que o senhor vê esse percentual, né, que coloca o senhor em quinto colocado, com 2%, conforme a última pesquisa pelo Datafolha? Por que não avançar, né, com tanta condição por conta aí da vacina? Rafael, bom dia. De certa forma, eu já respondi logo no início aqui da nossa entrevista. A população não está preocupada com a eleição nesse momento. E é compreensível, a população está preocupada com o alimento no prato, com a vacina no braço dos seus filhos, com o seu emprego, em manter ou recuperar o emprego que foi perdido. A população não está sintonizada na eleição. O resultado de pesquisa hoje é mero recall. E isso eu aprendi também em 2 eleições, 2016 e 2018. O jogo vai começar com o horário eleitoral a partir do próximo mês de agosto. Antes disso, nós vamos ter praticamente 100 movimentos. As pesquisas, pode ser Datafolha ou de qualquer outro instituto de pesquisa sério no Brasil. Isso vai exigir, Neto, perseverança dos candidatos dessa chamada terceira via. Não desistir do Brasil. Eu não desisto do Brasil.
Eu, aliás, só estou na vida pública para defender o Brasil, o meu país que eu amo, e os brasileiros. Sim, há pessoas que têm esse desprendimento, e não sou a única pessoa, não. Há milhares, milhões de pessoas que têm esse mesmo sentimento. Neto, eu trabalho de graça. Eu sou obrigado a receber o meu salário, a Constituição do Estado me obriga, eu recebo de manhã, no mesmo dia, na hora do almoço, eu deposito o valor integral no Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo para a compra do alimento solidário. Fiz isso também quando prefeito da capital de São Paulo. Não moro aqui no Palácio, estou falando com vocês aqui do Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, aqui tem uma belíssima residência aqui ao lado. Eu não moro aqui, moro na minha casa, que comprei e paguei com o meu trabalho. E não uso as benesses aqui do poder, embora pudesse fazer, porque isso é que ocupa essa posição. Mas só para dar uma demonstração de que eu ter desprendimento e valorizar aquilo que você faz, aquilo que você age, repito, com honestidade, com decência, sem roubar o dinheiro público e trazendo pessoas tão ou mais capazes do que você para trabalhar pelo governo. E foi o que fizemos aqui em São Paulo. Nunca escolhi um medíocre, nunca pus aqui ninguém numa composição com centrão, centro-esquerda, centro-direita, para colocar uma pessoa incapaz e, sendo incapaz, ou pela sua incapacidade fazer uma gestão ruim, ou pela sua incapacidade e desonestidade ainda roubar o dinheiro público. Isso não aconteceu em São Paulo, nem na prefeitura, nem no governo, e se Deus permitir, os eleitores também, sendo eleito presidente do Brasil, também não vai acontecer esse mal para o país. Esse João Dória, ele é governador do estado de São Paulo. Quero agradecer a presteza, governador, com que o senhor nos atendeu. Sei que o senhor já tem outros compromissos, a agenda está corrida. Muito obrigado pela presença, ainda que virtual, aqui na Jovem Pan Maringá e também na Rede TV Paraná. Obrigado, Paulo, Aguinaldo, Fernando, professor, todos aqui, Neto, todos que tiveram a oportunidade de participar. Eu sou entusiasta do rádio. Eu acho que vocês sabem, eu fiz 9 anos de rádio aqui em São Paulo. O rádio capturou a minha alma e o meu coração, então sou entusiasta do rádio, mais ainda agora, o rádio com imagem. E um admirador também do trabalho da Jovem Pan News em todo o Brasil. Muito obrigado, bom dia a todos do Paraná, um estado que eu tenho profunda admiração, e vocês estejam bem e todos possam ter também um bom final de semana. Obrigado, pessoal. Tá joia. Aí, esse governador do estado de São Paulo, João Dória.